Você sente que sua vida está estagnada, de que nada está em movimento? Pois bem, eu tenho que te dizer que isso é uma grande ilusão. Mas antes da gente entrar no assunto, curte esse vídeo como uma forma de troca para que a gente possa contribuir com mais pessoas e compartilhar esse vídeo para disseminar ainda para mais lugares e pessoas. Mas vamos lá. A estagnação, na verdade, ela é uma ilusão. Existe um mundo paralelo ao nosso redor que as coisas estão funcionando como elas devem funcionar. Só que essa estagnação é uma ilusão que é um momento seu. E aí, essa parte da estagnação da nossa vida, que a gente sente que a vida tá uma rotina, que tá tudo exatamente igual, e que por mais que você invente coisas, um evento, ou você vai para um parque, ou alguma coisa assim, e que você ainda sente que aquilo não faz sentido para você, que não traz algo novo para você em questões de emoções e sensações, é um momento que ele está fazendo com que você pare e se observe. E aí entra aquela coisa, que a estagnação nada mais é do que um momento de você fazer uma limpeza. Eu vou trazer isso como uma forma mais lúdica, né, que é o nosso outono. O nosso outono, ele é um período onde ele não é quente e não é frio. Ele não é verão, mas ele também não é inverno. Então ele traz essa sensação de temperar, né, os momentos. Mas também as folhas trazem muito isso. As árvores, elas trazem esse momento de que aquilo que era necessário já veio, já foi útil para aquele momento. Mas entra muito aquela coisa do as folhas que já supriram aquela necessidade, que já serviram, já foram úteis por algum momento, já está na hora de ela ser limpa. Então a estagnação é um momento onde você também precisa fazer a limpeza daquilo que já não te serve mais, daquilo que não faz mais sentido. Só que esse é um momento onde as pessoas então vão buscar novas fugas, porque ela não sabe o que está acontecendo. E aí então é um momento muito importante de autoobservação. É você olhar o seu dia a dia, é você olhar o que já não faz mais sentido e você começar a aprender a encerrar ciclos, a entender que aquilo já serviu o propósito do que tinha e aprender a encerrar. E não você forçar a situação, não você insistir na situação. É você compreender, agradecer e seguir em frente. Só que esse é um momento onde as pessoas têm mais dificuldade, porque boa parte das vezes isso envolve até pessoas, isso envolve coisas, isso envolve momentos que a gente tem que tomar uma decisão. E aí entra em outros pontos que a decisão gera uma dualidade da indecisão, do que eu vou fazer, mas se eu fizer isso, eu posso afetar outras pessoas, ou se eu fizer aquilo, isso pode afetar várias outras situações. E aí, onde entra aquela parte dual. Então, eu vou buscar também a famosa validação das pessoas. Então, eu vou perguntar para todo mundo o que essas pessoas acham, para que eu também entre numa situação de saber se eu estou fazendo a coisa certa. Mas também existe aquela coisa do modo medo da rejeição. E aí entra então outros poréns, porque você não quer ser abandonado, porque você tomou uma decisão que é importante para você e não é importante para o outro, enfim, e aí entra né, um jogo de emoções aí. E aí, então, é o que eu trago para as pessoas que a gente tem que olhar cada ponto. Então, vamos olhar para a rejeição, vamos olhar para o medo do abandono, vamos olhar para o medo da decisão, vamos olhar para cada ponto e entender como você interpreta isso dentro de você, como você define isso, e não como os outros definem isso. E aí entra muito essa questão, né? Então, vamos voltar lá. Então, eu estou buscando a validação, eu vou buscar fora a resposta daquilo que está dentro. Então, qual é a resposta certa? É você que vai ter que dizer qual é a resposta certa. Mas aí entra aquela coisa que é a parte mais difícil, mas eu não sei a resposta. Então a gente traz essa parte da estagnação, onde a gente tem que estar no momento presente, olhar para si mesmo, olhar para aquilo que de fato incomoda e falar, olha, isso já não serve mais para onde eu estou indo, mas para onde eu estou indo? Quais são as sensações, as emoções, quais são os lugares que eu quero estar? Existem lugares que já não faz mais sentido eu estar. Eu, Vanessa, sempre busquei lugares que trouxessem harmonia, né? Então, a harmonia entre as pessoas e tudo mais. Porém, eu vim de um ambiente caótico. Eu já vim de um ambiente familiar
de muitos conflitos. Então, entra essa dualidade. O que é harmonioso para a Vanessa? Então, entrei em ambientes onde tinham fofoca, entram em ambientes onde existia pessoas que geravam conflito, porque eram pessoas já conflituosas dentro delas, então eu queria trazer essa harmonia. E muitas vezes as pessoas que elas eram o próprio caos em várias situações, eu aprendi a interpretar que existiam momentos que eram pessoais e tinham momentos que ela já era assim por natureza, mas a pessoa não sabia. E aí, então, eu vou trazer outros pontos que era uma dor minha, que era o querer se sentir pertencente a algo ou a alguém. Então, lógico, eu também tive esses momentos de que eu tive que aprender a lidar com as minhas validações, de olhar e falar assim, tá caótico, mas eu conheço essa parte caótica, então deixa eu ficar aqui que é tranquilo, né? Então, cadê aquela busca daquela harmonia que eu queria? Então, isso fez com que eu também mudasse os meus comportamentos, mudasse os ambientes e os meus hábitos para entender que, aquela pessoa está gerando o caos, mas não faz sentido para o caminho que eu quero estar. Ela está gerando um caos que ela não está buscando melhorar o caos, ela está querendo viver dentro desse caos. Só que o caos é dentro dela, não é dentro de mim. Então eu comecei a me afastar de pessoas que não faziam sentido para essa harmonia que eu buscava. Então eu vou trazer um exemplo para você. Quais são os caos que eu aceito, né? Então eu também aprendi a separar quais são os caos que eu ainda quero pertencer. É os caos daquelas pessoas que, mesmo em conflito interno, ela quer entender qual é o gatilho que ativa aquele caos e que ela quer mudar, que ela quer fazer diferente, que ela não quer fugir desse caos, ela quer olhar para aquilo e falar assim, tá, eu quero ressignificar, eu quero que isso mude. Então, é muito diferente daquela pessoa que não quer ressignificar, daquela pessoa que não quer enxergar aquele caos interno que ela está, aquilo que ativa aquele modo. Então, eu tenho que respeitar essas pessoas. Pelo contrário, eu não tenho nada contra, mas ela está onde ela está se colocando, mas não é o lugar onde eu quero estar, onde eu quero pertencer. Eu quero o bem dessas pessoas, mas se elas não querem o próprio bem, quem sou eu para dizer o que ela tem que ser ou de que forma ela tem que ser? A única coisa que eu posso fazer é me afastar e respeitar de que ela está dentro do caos onde ela se colocou. Então, onde eu quero trazer a parte da estagnação? Que a estagnação ela é muito importante porque são momentos de revisão da nossa vida. Lembra lá da parte do outono, onde a gente tem que retirar as folhas que já não fazem mais sentido, que não está mais nutrindo para onde eu estou indo, para onde eu quero ir? Então, eu trouxe tudo isso como um exemplo para você entender que o habitual da minha vida foi eu cresci no ambiente conflituoso, atraio pessoas conflituosas, mas eu quero a minha harmonia. Então, assim, esses ambientes não fazem sentido, mas o que é harmonia para mim? Porque é uma coisa dual, não é o extremamente paz, eu quero ficar totalmente isolado do mundo, porque isso também é fuga, isso é eu não saber lidar com as pessoas, e eu também viver dentro de um caos caótico, onde as pessoas criam mais problemas, mais situações, mas elas não querem resolver. Então não faz muito sentido eu ir para os extremos. Eu tenho que achar o ponto do meio. Então, qual é o ponto do meio? É estar com pessoas que, apesar do caos dela, apesar dos incômodos que ela tem, ela está buscando ser uma pessoa melhor. Ela está tentando identificar as dores dela e seguir em frente, mudar os seus hábitos. Então a estagnação ela traz esse momento de autorreflexão. Ela traz esse momento de você parar tudo e se observar. E não você buscar mais fugas, mais situações para você fugir dessa dor. E aí, a partir da estagnação, que eu acho que é primordial, e não esquecer que é um ponto crucial para você, é um momento de autocuidado. Só que é um autocuidado intencional, é uma coisa que você vai intencionar. Então, quando você se compromete com você e você vai parar para você se observar e tudo mais, é intencional. Você vai observar todos os seus atos, todos os seus comportamentos. Vou escovar o dente, a forma que eu escovo o dente, ou qual é a minha rotina, como é que eu faço a minha rotina. Então, eu acordo,
eu vou no banheiro, eu vou. Então, você vai observar cada comportamento e você vai ver se aquilo ainda faz sentido para o que você quer. Só que tem um ponto que é crucial em tudo isso. Observe os resultados. Eu não gosto deste resultado. Então, é um hábito que você já tem que gera este resultado. Então, observa o resultado que te incomoda e olha, né, como se fosse do fim para o começo. Então, para eu ter este resultado, eu tenho tais comportamentos e aí eu tenho esse resultado. Como eu faço isso ser diferente? Como eu faço para que sejam hábitos diferentes? E aí é onde a gente traz referências de outras pessoas, não como inveja, não como desejar a vida dela. Mas você olha o resultado e fala assim, nossa, que interessante, eu acho interessante, sei lá, a forma como delinea, vai fazer o delineador do olho. Então, eu vou buscar uma referência e vou fazer o teste para ver se funciona para mim. Porque talvez aquela rotina daquela pessoa me incomoda em vários pontos que eu não estou disposta a mudar. Eu não estou disposta a que seja diferente. Então, o que é que você está disposta a que seja diferente? E a mudança, ela gera um certo desconforto. Nosso cérebro, nosso corpo foi feito de uma forma que ela cria resistência a mudanças, porque ela precisa economizar energia para outras coisas. Só que quando você faz uma coisa intencional, e às vezes é um detalhezinho, é uma coisa muito simples, né? Vamos dizer, o delinear do olho, né? Eu vou errar no começo, vai me gerar incômodo. Pô, eu não consigo fazer igual. Pô, mas não é questão de fazer igual, é você treinar, é você fazer constantemente, você transformar aquilo num hábito. E o hábito leva no mínimo 21 dias para se tornar um hábito de fato do seu dia a dia. Então, olha quanto tempo, olha quantas vezes você vai ter que repetir aquilo para ficar perfeito do jeito que você vai analisar como bom. Então, se permita ter essa paciência com você. Você teria essa paciência com uma outra pessoa do lado de fora, na rua, né? Um amigo, um colega. Você teria totalmente essa paciência. Por que você não tem com você? Então, se permite a mudar, a gastar essa energia, esse tempo, com aquilo que você quer ver de resultado, que você vai ficar feliz. Então, isso é uma constante. Ah, mas isso é disciplina. Não, disciplina é também você se olhar todos os dias e tentar fazer algo diferente, também é uma disciplina. O caos que você vai gerar é dentro de você e você que vai colher o resultado. Então, quais são as folhas que não fazem mais sentido e que está na hora de você retirar? Quais são os lugares que você está e que lugares você gostaria de estar pertencendo? Então você talvez vai ter que mudar os seus ambientes, porque o resultado que você já tem hoje não te deixa feliz. O meu resultado era lugares que tinham mulheres que geravam fofocas. Eu detesto fofoca, porque para mim sempre foi caótico. Então tá tudo bem, outras mulheres querem fazer fofoca no direito delas, mas elas estão colhendo o resultado daquilo que elas estão plantando, elas estão regando. Eu não quero. Eu não quero trazer, olhar, ser a julgadora, ser a juíza da vida de uma outra pessoa, de dizer que ela está fazendo certo, que ela está fazendo errado. Ela está vivendo a vida que ela decidiu ter e que talvez esteja caótico também, que ela também não tenha outras referências e que também está buscando se melhorar todos os dias. Só que para isso precisa sair da zona de conforto. E aí quem está disposto a sair da zona de conforto? Vamos manter tudo como está, porque eu cresci num ambiente que tinha conflitos, eu gero conflito, ensino minha geração, né, minha filha e a geração da minha filha a entrar em mais conflitos, porque assim é um ambiente saudável, porque eu conheço já é um ambiente confortável para mim, eu já sei como é no dia a dia já, então eu não preciso mudar nada, porque aí eu continuo perpetuando essas gerações aí, só que eu não posso reclamar do resultado porque é o que eu estou plantando hoje. É o que eu estou plantando todos os dias. O meu passado me ensina, o meu presente é o agora, só que o meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje. E se eu estou repetindo o passado, a tendência é que o futuro não seja nada diferente do que é hoje. Então, um beijo. Espero que esse vídeo possa ter compartilhado aí. Curte, compartilha ele e se inscreve para você não perder as próximas. Um beijo!